Olá, queridos, tudo bem? Aqui, Luiz Carlos. Bom, hoje eu vou contar o meu testemunho, eu vou narrar o meu testemunho, né? Eu creio que a maior parte das pessoas tem testemunhos interessantes para contar, sei lá, 90% das pessoas têm testemunhos interessantes para contar. Por quê? Porque um testemunho é o agir de Deus na vida de uma pessoa, na vida de um vaso, né? E cada pessoa tem características diferentes e os testemunhos são diferentes. Por quê? Porque Deus é um Deus pessoal, Ele trata com cada pessoa de maneira diferente. Então, o meu testemunho não pode ser o seu testemunho, né? São coisas diferentes. Mas eu vou narrar o meu testemunho para vocês logo depois da nossa vinheta. Bom, meu pai querido, Alcides Elias, era natural do interior de São Paulo, uma cidade chamada São Sebastião da Grama, próximo de Ribeirão Preto. E minha mãe, do mesmo modo muito querida, Maria Luísa, era natural da cidade de Roseira, perto de Aparecida do Norte. Bom, nós somos em casa em 5 irmãos, uma irmã, sendo a mais velha, e eu como caçula. Crescemos sob uma forte influência espírita kardecista e católica romana. Meu pai herdou a religião espírita da família, né? A minha tia, a irmã dele, e minha avó Sofia também eram espíritas kardecistas. Ainda me lembro do tio Brasilino, né, que na verdade era tio do meu pai, também mexia com espiritismo. Bom, meu pai fazia sessões de mesa branca em casa e me lembro que eu pegava meu melhor brinquedo, pegava os meus brinquedos para brincar com os espíritos que eram chamados ali a participar da nossa mesa. E aos domingos, como uma boa católica, minha mãe me levava na igreja católica. Inclusive, tomei a primeira comunhão, fiz catecismo, ou seja, tudo aquilo que um jovem de família católica deveria fazer, eu fiz. Também recebi influência de meu irmão mais velho e sua esposa, que eram também ligados a uma religião de matriz africana. Também recebi influência de outras pessoas nesse sentido, né? E com o passar dos anos, meus pais também se converteram. Os dois já foram recolhidos pelo Senhor. E meu pai foi um diácono bem envolvido com a igreja, bem envolvido com o ministério, tá bom? Bom, mas quando era criança, uma vizinha, a dona Laura e seu esposo, seu Sebastião, levavam eu e os garotos do bairro na EBF, Escola Bíblica de Férias, da Igreja Presbiteriana. E aí começou o meu processo de conversão. Também fui influenciado pela minha irmã, que saiu do catolicismo, e frequentava uma reunião de culto assembleiano no lar de uma missionária, onde também frequentei. Outra influência foi a de meu irmão, que estava em matriz africana e que se converteu junto com a esposa para a Igreja Batista tradicional, tá bom? Enfim, comecei minha caminhada no Evangelho e já descobri o Apocalipse, já que eu era fanático por astronomia, ficção científica, Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? Spock, Vida Longa, Paz e Prosperidade, Capitão Kirk, Dr. McCoy, Enterprise, enfim. Eu gostava muito de ficção científica e quando eu vi o livro do Apocalipse na Bíblia, me apaixonei. Era isso que eu queria estudar. Em uma maravilhosa igreja tradicional batista, quando adolescente, comecei minha carreira cristã, onde aprendi muito de Bíblia, ministério, relacionamentos, muitas coisas. Errei muitas vezes ali também, mas também aprendi muito e também acertei algumas vezes em minha carreira ministerial ali. Sempre voltada para a igreja. Eu carregava a bandeira das igrejas em que eu fiz parte. Na verdade, 3, né? Agora eu estou só na 3ª, né? Mas na área profissional, eu fui trabalhar na área científica, na USP, Universidade de São Paulo. E me tornei professor de Química e Física para ensino médio, né? E alguns anos depois, professor de Engenharia para a faculdade, durante períodos noturnos, né? Depois que eu acabei as graduações, as pós-graduações exigidas aí, eu fui... Bom, na área profissional, eu fui trabalhar na área científica, na USP, na Universidade de São Paulo, né? E me tornei professor de Química e Física para ensino médio à noite. E alguns anos depois de fazer pós-graduações, todas aquelas coisas exigidas, me tornei também professor de Engenharia
em faculdade, também no período noturno, já que durante o dia eu tinha essa ocupação aí na Universidade de São Paulo. Mais tarde, já casado, quando estava dando aulas em uma escola pública à noite, já que durante o dia, como eu disse, eu tinha uma outra função aí na Universidade de São Paulo, né, na área de energia nuclear, ciência dos materiais, na área científica, um rapaz, no fundo da sala de aula, estava dormindo sobre a mesa de estudo, ou ali na carteira, né, onde se coloca o caderno. Fui chamado pelos colegas dele, que me disseram que ele estava passando mal. Mas como eu dava aulas à noite e muitos alunos trabalhavam, né, trabalhavam pesado durante o dia, eu não me importava se eles dormissem ou descansassem, só não gostava que eles atrapalhassem as minhas aulas. Depois da insistência dos colegas, eu cedi e fui próximo do rapaz e abaixei-me num gesto de cuidado, perguntando o nome, e toquei nele, chamando-o pelo nome. Bom, resultado, ele levantou-se rapidamente, abruptamente, jogando a carteira para o alto, e eu tremi, do último fio de cabelo até a planta dos pés. Ele veio em minha direção e, após eu me afastar alguns metros e com os olhos esbugalhados e vermelhos, deu uma gargalhada assim bem satânica, que novamente eu fiquei todo arrepiado com aquilo. Bom, eu, professor de escola bíblica dominical, de uma igreja batista tradicional, que eu amava a igreja, né? Repito, eu defendia a bandeira da igreja, servia a ceia, tinha sido vice-líder de adolescentes, vice-líder de jovens, dentre outras atividades que eu já fiz ali e que eu julgava de importância dentro da estrutura da igreja, estava diante de um processo, pela primeira vez na minha vida. Era uma coisa você ler na Bíblia que Jesus expulsava demônios, mas outra coisa é você vivenciar aquilo, e você está lá sem ter ninguém mais velho, ninguém mais experiente e nenhum líder para te ajudar com aquilo ali. Este rapaz, influenciado pelo demônio e com os olhos vermelhos, e como eu falei agora há pouco, esbugalhados, que até hoje me fazem ficar arrepiado, olhou para mim com um ódio que eu nunca havia sentido antes. Um mundo bem tenebroso. Mas escutei uma voz em meu ouvido, uma voz agradável, macia, uma voz de amor me dizendo para expulsar no nome do Senhor Jesus. Simplesmente escutei e repeti aquela frase. Declarei as palavras, sai em nome de Jesus. O demônio me olhou fixamente, sorriu sarcasticamente, enquanto todos os alunos saíam correndo, gritando desesperadamente da sala de aula. Ele disse-me, você acha que é fácil assim? E veio em minha direção para pegar em meu pescoço, para sufocar-me, dizendo em alta voz que queria era sangue. E ao chegar a alguns centímetros do meu pescoço, inexplicavelmente, eu vi ele sendo jogado violentamente para trás por uma força. Novamente, a voz macia me direcionou dizendo o que fazer e eu disse, não quero saber, saia, vá embora em nome de Jesus. E ele caiu no chão. Um rapaz mais alto que eu tenho 1,78 m, e ele era mais alto que eu. Fui até ele com uma coragem que não era minha e coloquei a mão em sua fronte e dei a ordem, quando eu disser 3, vá embora em nome de Jesus. Isso com a mão em sua fronte. E ao colocar e dizer, vá embora em nome de Jesus, o demônio se foi. Bom, não precisa dizer que acabou a aula na escola, né? Acabou a aula nos 2 andares da escola. Na sala dos professores, uns diziam que era a frescura do aluno, outros diziam que era demônio, e se aproximaram de mim no restante do semestre para aprenderem mais, para tentar entender o que era tudo aquilo. Experimentei o que Jesus experimentou. Uns acreditavam e outros não acreditavam e me atacavam pelas costas, porque alguns professores me diziam, estão falando mal de você por causa daquilo. Tive problemas na escola. Corri para casa e minha esposa, quando chegou, inundei-a de palavras sobre o que aconteceu. E o que mais me lembro foi de dizer a ela, realmente o nome de Jesus funciona. Nos dias seguintes, a minha esposa adoeceu com pedras na vesícula, coisa simples, mas que se agravou inexplicavelmente. Um dia, quando fui passar a noite com ela no hospital, logo depois da minha sogra ter saído, no Hospital 9 de Julho, na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, após ter entrado errado, né, no Hospital Sírio-Libanês, depois eu acabei acertando, estava tarde, era quase meia-noite, né? Já tinha rodado muito durante o dia.
orei na beirada da cama dela e senti o quarto inteiro tremendo. Achei que era coisa de minha cabeça, mas logo ela, em um esforço tremendo, perguntou-me por que a cama estava tremendo. No dia seguinte, o médico passou, fez exames e percebeu que o quadro que ela estava ali se tornando grave tinha regredido. E fez a cirurgia e logo estávamos em casa novamente. Bom, na igreja aconteceu que eu levei o rapaz e simplesmente para encurtar a história, quando o pastor estava pregando, no meio daquela pregação bonita, né, de uma igreja tradicional, o pastor caiu, o rapaz caiu possesso. Mas eu já experiente, fui lá e fiz o trabalho, expulsei, né? Depois do rapaz ter sido levado para fora ali, por uma série de pessoas, deitaram ele ali perto do jardim, num banco de cimento ali do lado de fora, e aí fizemos o trabalho, né? Eu fiz o trabalho, na verdade. Depois, em um culto, o pastor da igreja, que já tinha voltado dos Estados Unidos, tinha passado uma temporada lá, terminou o culto e deu a bênção apostólica, impondo a mão direita sobre as ovelhas, fazendo assim, né? Hoje muitas igrejas nem fazem mais essa bênção apostólica no final do culto. Só que em mim veio um choro muito forte, de dentro para fora, que era muito difícil segurar. Uma coisa, não era um choro de tristeza, era um choro de alegria, né? Eu não sei explicar isso, mas depois eu consegui me esforçar e consegui segurar aquilo. Só algumas pessoas que estavam próximas de mim perceberam. Depois, em um outro culto, ao terminar o culto, uma jovem senhora sentada ao meu lado olhou para o meu rosto e caiu endemoniada. Novamente, já experiente, expulsei sem escândalos nenhum. Só algumas pessoas que estavam mais próximas perceberam. As experiências se multiplicavam, mas eu era uma pessoa lógica, precisava entender tudo aquilo logicamente. Não dava mais. Tomei a decisão de ir para uma outra igreja batista, dessa vez renovada. Fui ao pastor da igreja batista tradicional e, de maneira equivocada, falei que estava indo embora. E aí meu grande erro, o meu equívoco foi que eu não expliquei o motivo pelo qual eu estava indo embora e não disse a ele o que estava acontecendo na minha vida, pois achei que eu ia atrapalhar a igreja e também por achar que, pelas doutrinas da igreja, não conseguiriam me ajudar. Me enganei, ele era meu pastor, deveria ter contado tudo para ele. Bom, mas foi uma época de alunos olhando para o meu rosto e caindo no choro dentro da sala de aula. Alunos caindo endemoniados na minha frente. Alunos que vinham falar comigo, falando que tinham desejo de se matar, olhavam para o meu rosto e caíam endemoniados no chão. Eu entrava na sala de aula e percebia quais eram os alunos que estavam possessos ou influenciados pelo demônio. E eu tirava a prova, passando próximo, orando ou colocando as mãos no ombro, né, impondo as mãos no ombro e vendo as reações estranhas dessas pessoas. Chegava em ambientes, não só na escola, mas em outros ambientes também, e sentia a presença demoníaca fácil no ar. Eu sentia o cheiro de enxofre, eu sentia o cheiro de lixo, e eu sabia que ali tinha demônios. Eu entrava em cemitérios e sentia em determinados túmulos a presença demoníaca, né? Sentia demônios por perto, e aquilo foi me cansando espiritualmente. Aí chegou uma hora que eu acabei pedindo para o Espírito Santo para me dar um tempo, para ir mais devagar, porque eu não estava aguentando aquela pressão espiritual. E eu não conseguia lidar com aquilo tudo. E o Espírito Santo gentilmente me atendeu. Fui ler a Bíblia, fazer cursos, procurar o que tinha disponível na época, comprei livros, comprei fitas, fui aprender com irmãos, com irmãs que davam cursos sobre esse assunto. Em minha imensa coleção de mais de 300, quase 400 livros, hoje eu vejo que a maior parte dos meus livros são sobre libertação, sobre demônios, sobre cura. Aprendi com muitos irmãos que ainda estão vivos e com alguns que já estão na glória, como por exemplo, a saudosa irmã Irene, minha ex-líder de intercessão, né? Não vou nem falar de outros irmãos e irmãs que ainda estão por aí ou que já faleceram, né? Senão posso ser injusto. Mas quando eu cheguei na Igreja Batista renovada, essa irmã já me chamou para frente, me colocou na roda junto com o pessoal da intercessão e a partir dali eu comecei a aprender o que era intercessão. Eu sabia o que era oração,
né? Mas eu não sabia ainda o que era intercessão no nível mais elevado, no nível de batalha espiritual, no nível mais alto de batalha espiritual. Bom, e hoje, né, logicamente, eu não me julgo nem presbiteriano, nem batista, nem pentecostal, nem tradicional, nem renovado. Eu me considero um seguidor de Jesus e da sua verdade contida na Bíblia, a fantástica Palavra de Deus. Né? Na verdade, hoje, eu sou um intercessor, eu sou um bereano. Tudo bem, nessa época, nessa fase, eu cometi erros. Mais para frente eu vou colocar alguns vídeos aqui de alguns erros que eu cometi, né? Nesse ministério, tentando acertar, tentando fazer a coisa certa, de expulsar demônios, de batalha espiritual. Mas eu cometi erros e quando eu cheguei, quando eu deixei o Espírito Santo de lado, todas as vezes que eu deixei o Espírito Santo de lado, eu acabei me equivocando. Né? Mas às vezes que eu deixei o Espírito Santo na frente, que eu pedi conselhos para Deus, conselhos para Jesus, os resultados foram excelentes, foram divinos. Fiquei entusiasmado com todo aquele poder do nome de Jesus. Passei por um período de grande consagração e batalhas, mas enfim, o corpo não estava aguentando. Infelizmente, retrocedi em meu chamado. Perdi anos com esse retrocesso. Né? Em certa ocasião, em oração, cheguei até a ver demônios que sarcasticamente deu um sorriso para mim e saiu velozmente do ambiente que eu estava. Em outra oportunidade, depois de intensa intercessão, quando saí daquele quarto ali em casa, a minha esposa entrou e caiu prostrada com a forte presença de Deus, chorando. Né? Eu vivi muitas coisas maravilhosas e vivo muitas coisas maravilhosas. Foram momentos incríveis, mas também uma pressão espiritual enorme e muitas lutas que eu acabei retrocedendo na busca de intimidade com Deus. Talvez tivesse sido discipulado, né, não teria perdido tanto tempo do chamado que Deus fez para a minha vida. E as coisas eram difíceis. Né? Era como que aquelas coisas todas que estavam me oprimindo e não querendo que eu continuasse com esse ministério, que me atrapalhavam, né, na minha vida pessoal. Eu via que muitas vezes eu recebia tentações, recebia sugestões que não eram de Deus e eu lutava e batalhava contra aquilo tudo. Mas com o tempo, eu acabei retrocedendo, falei, vou voltar a estudar, vou ficar calminho, ficar quieto. Isso acabaram se passando anos em que eu me afastei do chamado que Deus tinha para a minha vida naquela época. Mas eu gostaria de ler a passagem para vocês, que se encontra em Efésios capítulo 6, que eu já li no começo, né? Que diz, finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, esteja forte. Você só pode estar forte na força do Senhor. No poder não seu, não meu poder, mas o poder dele, o poder que vem dele, o poder para expulsar as hostes do demônio. Revesti-vos, Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O diabo faz ciladas, ele faz caminhos para que nós caiamos, mas nós temos que permanecer firmes, colocando toda a armadura de Deus que está em Efésios 6 também. Dá uma lida depois no capítulo inteiro, colocar a armadura de Deus, porque é somente com a armadura de Deus que nós vamos permanecer firmes contra as ciladas dele, que tenta nos destruir, tenta acabar com nossas vidas, tenta nos colocar longe do plano de Deus para nossas vidas. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta não é contra carne e sangue, contra aquilo que nós vemos. A nossa luta são contra principados, potestades, príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais de iniquidade nas regiões celestiais. Ou seja, os demônios ficam nas regiões celestiais e para baixo. Deus controla o mundo, Jesus controla o mundo pertence a Jesus. Mas Satanás controla homens, porque esses homens estão debaixo de pecado. O controle não saiu das mãos de Jesus. Mas, por enquanto, uma parte do mundo está sob controle do diabo, de Satanás, de Lúcifer, porque o homem está em pecado. Enquanto o homem estiver em pecado,
Ele vai controlar esses homens e controlar o mundo. Mas uma hora Jesus vai dizer, basta, chega, acabou. A partir de agora, demônios, principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nas regiões celestes, o inferno. E todos aqueles seres humanos que acreditaram e que acreditam no pecado e continuam pecando e que não entregaram a sua vida para Jesus, também vão para o inferno junto. Eu conheço pessoas que desistiram no meio do caminho. Pessoas que tinham ministérios maravilhosos, ministérios que tinham batalhas espirituais maravilhosas, que tinham igrejas, pregadores que pregavam pelo Brasil, pelo resto, por outras partes do mundo, que desistiram. Pessoas que vieram do Espiritismo, se converteram ao Evangelho, tiveram ministérios grandes que Deus colocou em suas mãos, mas desistiram. Não desista. A luta é grande. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Eu conheço pessoas que estão com doenças gravíssimas, que estão com metástase e continuam dizendo que Jesus está no controle de todas as coisas. Isto é realmente ser convertido. É realmente falar para Deus, apesar de que tudo que possa acontecer na minha vida, a minha vida continua sendo sua. Conheço pessoas assim, que me inspiram a continuar. Também conheço pessoas que caíram na armadilha e hoje estão afastadas do Evangelho. Permaneça forte, permaneça firme. Eu oro pela sua vida, para que você permaneça firme nesse propósito de que seguir ao Senhor Jesus. E você, ore pela minha vida, para que eu também continue firme no propósito de seguir a Jesus. Não podemos desistir. Ele é o Rei da Glória. E virá um dia nos buscar e separará o trigo do joio e nos levará até Ele, porque nós somos a noiva e Ele é o noivo. Nos levará para as bodas, para o casamento, e ali passaremos toda a eternidade com Ele. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.